Vou comprar uma acarajé. Você quer acarajé? Ave Maria. O anime começa com a mulher chamando sua filha de inútil. Com o braço, ela quebrou um vaso de flores, puxou a garota pelo cabelo, jogou no chão e foi embora. Essa daí, coitada, é nossa protagonista, a Katrina, que lembra Latrina. Ela viveu desse jeito sua vida inteira. Sua mãe era uma simples empregada que trabalhava para a família Sasabara. No entanto, era muito bonita fisicamente e chamou a atenção do conde Sasabara, o que resultou em uma noitada de rala-enrola e foi daí que nossa garota nasceu. Quase ao mesmo tempo, a condessa também deu à luz a uma filha do conde. O nome dessa criança é Charlotte, enquanto sua mãe foi expulsa da alta sociedade por conta da condessa. Infelizmente, sua infância foi muito difícil. Com a expulsão da sua mãe do emprego e também da alta sociedade, ela não conseguia mais trabalhar porque tinha que cuidar da sua filha. Naquela época não existia Bolsa Família, muito menos pensão alimentar. Então sua mãe deixava de comer para alimentar ela. Sempre dizia que não estava com fome, mas obviamente ela sabia que isso daí era uma completa mentira. Conforme o tempo se passou, ela ficou muito doente. A Katrina tentou ao máximo manter sua mãe viva. No entanto, ela acabou morrendo, doente e fraca. Sua mãe sacrificou sua própria vida para nossa garota ter uma boa vida. No entanto, agora ela é tratada feito lixo. Voltamos ao presente, onde a Charlotte mandou a Katrina preparar um belo de um vestido para uma festa que vai acontecer. Isso porque um tal de Lover vai participar. A mãe fala que quando ele vê sua filha linda, Charlotte, com certeza vai ficar completamente apaixonado. A Charlotte fala que um dia ela vai viver ao lado dele. No entanto, foi lá botar a Katrina pra baixo, dizendo que aquele era um mundo que ela nunca vai fazer parte. Afinal, ela é patética e lamentável de se ver. Provavelmente ela nem deve gostar de viver. Olha o que ela fala. A mãe, que é pior do que a filha, responde que isso daí é muita maldade dela. Ela não deveria falar tanta verdade assim na cara dela de uma vez. Entretanto, no dia seguinte, a Charlotte recebeu a carta da família real, que mandou que ela fosse pro internato toma-cobra. Ela pergunta como diabos aquilo aconteceu. O pai responde que ela havia machucado a filha do Duque Bell. Ela vai receber instruções de um tal de Príncipe Clarence. A Charlotte pergunta como assim, logo aquele príncipe maldito. Ela simplesmente nunca vai perdoar aquela maldita mulher por ter feito aquilo. Esse cara era conhecido por maltratar todo mundo e ser extremamente frio. Alguém deveria tomar o seu lugar naquela punição e ela não sabe quem. Obviamente sobrou pra nossa garota, é claro. Afinal, ela também tem o sangue do seu pai. Desse jeito, ela não estaria desobedecendo a ordem da família real. No dia seguinte, ela partiu sozinha. O lugar onde o Príncipe Clarence morava era em um tal de Nart. No entanto, de repente, a carroça parou e o maldito mandou que ela descesse. O pai estava preocupado, se perguntando se a Katrina iria se virar muito bem, mas a condessa mandou ele ficar tranquilo. Aquela garota vai congelar até a morte antes mesmo que ela consiga pensar. O conde pergunta o que diabos ela havia feito agora. Nossa garota estava andando pela floresta extremamente congelada. O príncipe Clarence conseguiu segurar. Perdendo a consciência, a Katrina se pergunta do porquê ele estava tão preocupado assim com ela. Tempo depois, ela acordou assustada. Teve um pesadelo com a bruxa da mulher de seu pai. Ela pediu desculpas pelo incômodo que havia acontecido, mas a Nina mandou ela não se esforçar demais. Enquanto isso, o príncipe descobriu que a Katrina estava em um estado de desnutrição grave. Na hora, ele ficou em choque. Ela era a única filha do conde Sabara, então aquilo dali não faz sentido. Mas como ela ainda estava com febre, usou sua magia de gelo para fazer um pouco de gelo, é claro.
claro. No calor do momento, mas tava fazendo frio. A Katrina fala que ele era extremamente lindo. O coitado ficou tímido e saiu correndo do quarto. Nossa garota se pergunta se ela havia falado alguma coisa de errado, mas a Nina responde que absolutamente não. Deu um tapinha nas costas dela e disse que ele só havia ficado envergonhado. Depois disso, ele começou a ligar os pontos e notou que havia algo errado ali. A Charlotte, que ele ouviu dizer, era completamente diferente daquela garota. Além disso, naquele momento, o corpo dela parecia leve até demais. Ele deu uma saída e precisa conferir alguma coisa aqui. A descrição sobre ela não estava batendo muito bem. Ela estava magra e extremamente desnutrida. Como a única filha do Conde Sabara, aquilo dali não fazia sentido. Ou seja, só havia uma explicação para aquilo tudo. Aquela garota não era Charlotte. Olha só que cara inteligente, é um gênio. No dia seguinte, nossa garota pediu desculpas por tudo que havia acontecido. Eu não sei quanto tempo se passou, mas quando a Nina voltou pro quarto, pegou a Katrina limpando a janela. A coitada quase teve um ataque do coração. Se o príncipe tivesse visto aquilo, ela tava lascada. Nossa garota pediu desculpas, meio que ela não consegue ficar parada. Na hora do almoço, ela até queria ajudar a colocar a mesa, mas a Nina pergunta se ela não vai comer a comida. Quando de repente o príncipe apareceu preocupado, perguntando se ela realmente havia acordado. A Nina responde que sim, e a febre também havia passado completamente. Ela somente ainda não estava querendo comer a comida. O príncipe pergunta do porquê ela não comeu ainda. A comida era ruim ou algo do tipo, não gostou do sabor? Ela responde que não é nada disso não. Na verdade, não era permitido que ela comesse se não trabalhasse. Então, depois que ela fizer algum trabalho, ela vai comer. Por enquanto, somente um pedaço de pão velho e duro já era o suficiente. Na hora, a Nina ficou em choque e pediu para falar com ele em particular. Ela conta que ontem à noite ajudou nossa garota a trocar de roupa. Seu corpo estava completamente machucado e ela nem conseguia olhar direito. Agora o Clarence tem total certeza. Aquela garota não é a filha do Conde Sassabara. Enquanto isso, a Katrina estava ali se perguntando o que estava acontecendo. O clima ficou quieto de repente, ela estava começando a ficar assustada. E rapidamente se levantou da cadeira empurrando para trás. Se ele havia descoberto a verdade, ela estava correndo perigo naquele momento. Ela saiu correndo, se jogou nos braços dele, tentando desfazer aquela situação. Mas não esperava que iria ser abraçada pelo príncipe. Ele mandou ela ficar tranquila. Ninguém naquela mansão iria tentar machucar ela ou algo do tipo. Primeiramente, ele pediu desculpas pela grosseria de ontem. Ele falou coisas que nunca deveria ter dito pra ela. Mas indo direto ao assunto, ele quer saber qual era o seu verdadeiro nome. Na hora, ele entrou em choque. Como havia suspeitado, ele descobriu toda a verdade. Como não havia jeito, ela disse seu verdadeiro nome, que era Katrina. Na hora, o príncipe Clarence disse que queria saber mais sobre ela. Nossa garota não estava entendendo absolutamente nada. Ele não vai expulsar ela ou tratar ela como animal? Obviamente ele responde que não. De onde é que foi que ela tirou isso? Ela pode ficar naquela casa caso seja da sua vontade. Enquanto isso, aquela cobra descobriu que a Katrina ainda estava viva. O Clarence havia enviado uma carta falando que a Charlotte havia chegado em segurança. No entanto, essa maldita Charlotte não estava aguentando mais. Ela pensou que iria ficar aliviada depois que a Katrina fosse embora. No entanto, muito pelo contrário, tudo ficou ainda pior. Ela fala isso puxando a empregada pelo pescoço. Jogou no chão e iria começar a espancar novamente a coitada. Mas o pai impediu e mandou ela parar com aquilo imediatamente. A filhinha mimadinha saiu correndo e bateu a porta. Ela simplesmente não consegue entender do porquê não pode fazer nada naquela casa. É tudo culpa daquela mulherzinha que ela nunca vai perdoar. Depois disso, Clarence começou a investigação sobre a família do Conde Sassabara. No entanto, ainda vai levar um pouco de tempo. Aliás, a Nina estava feliz porque nossa garota finalmente conseguiu comer um prato de comida normal. Antes disso, ela nem conseguia comer uma pequena porção de criança. Ele deu uma olhadinha ali e pensa que é verdade, ela tá muito mais bonita. Até sua expressão estava melhorando gradualmente. A Katrina disse que havia ido até ali como estudante que precisava de orientação sobre etiqueta. Ué, mas ele fala que aquele é um castigo para a verdadeira Charlotte, não para ela. Ela pode fazer qualquer coisa, é só pedir para ele. Ou será que ela não tem nada que queira fazer naquele lugar? Nesse caso, havia uma coisinha que ela sempre quis fazer: brincar no lado de fora. Aquela foi a primeira vez que ela conseguiu contemplar um dia tranquilamente. Ficou tão empolgada que caiu de cara no chão. A coitada ficou sem graça, se perguntando por que era tão desastrada assim. Mas isso fez o Clarence cair na risada. Ela caiu de cara no chão, então ele não conseguiu evitar. Pela primeira vez, depois de tanto tempo, ela conseguiu sorrir de verdade com alguém. O Clarence também usou sua magia para fazer animais de gelo. A Katrina ficou impressionada. Aquela foi a primeira vez na sua vida que ela viu alguém usar magia. Aquilo dali era muito bonito. E ela não tá falando de magia, não. Verdadeiramente, o príncipe era incrível. Mas ele responde que na verdade não. Aquele poder lhe dava muitos problemas, mais do que ela poderia imaginar. Quando era pequeno, ele não conseguia controlar
controlar aquela poderosa habilidade. Então sempre que ele perdia o controle das suas emoções, sua magia saía do controle. Então ele sempre acabava machucando as pessoas que estavam ao seu redor. Ele passou a morar naquele lugar, então as dificuldades diminuíram, mas não sumiram. Quanto ao resto, bom, ele pediu pro seu pai, Conde Bell, que espalhasse boatos ruins sobre ele. A Katrina pergunta o que a sua irmã havia dito era mentira, sobre ele ser feio, arrogante, rabugento ou tratar as pessoas como se fossem animais. Ele responde que sim, é mentira, mas também não se lembra de ter falado daquele jeito não. Nossa garota deu uma espirrada e ele fala que era melhor entrar. Mas antes ela agradeceu por ter permitido que ela vivesse aquele momento. E de repente um tal de Thomas apareceu. A investigação sobre a família do Conde Sassabara havia sido concluída. O Clarence ficou apavorado quando viu aquilo. A Katrina era filha do Conde Sassabara, de uma das suas criadas. Ele se pergunta que tipo de vida ela havia vivido até agora. Aquela situação era pior do que ele poderia imaginar. Ele se pergunta o que aquela garota desprezível pensa que a Katrina pode ser. Naquela situação só havia uma coisa que ele poderia fazer. Ele não vai permitir que nossa garota sofra ainda mais e aquela família com certeza vai se arrepender. E assim chegamos ao final de mais um episódio, ou mais um vídeo no caso. E se você viu até aqui, deixa o teu like, teu comentário, se inscreve no canal, deixa seu hype também. Calma que vai ter o vídeo do Ogrão. Eu tô vendo os comentários, todo mundo falando, ai o grão, ai o grão, ai o grão. Vai ter o vídeo do Ogrão, calma, calma. Até lá, Deus abençoe e até o próximo vídeo. Falou! Enquanto isso, o príncipe descobriu que a Katrina estava em um estado de desnutrição. Eu não sei falar, velho. Mas é diferente de você falar um atrás do outro. Enquanto isso, o príncipe descobriu que a Katrina estava em um estado de desnutrição grave. Fale agora. Mas saiu errado, tem que sair perfeito. Depois que o príncipe Clarence viu aquela carta pra família Sassabara, o barão Sassabara se perdeu na vida do álcool. Noite e dia ele não parava de beber, e a vaca nojenta mandou ele se recompor. Ele tinha que trabalhar, senão a família vai morrer de fome. Somente uma semana havia se passado e várias cartas se acumularam. Ela deu uma olhada e de repente ficou eufórica. Um mês depois da saída da Katrina daquela casa, vai acontecer um baile organizado pela família real. A Charlotte ouviu dizer que a Katrina vai participar dele também. Ela não perdeu tempo e foi correndo pedir pra sua mãe deixa ela participar do baile. Se possível, ela quer também um vestido novo porque é soberba. A bruxa velha deu uma pensada e não tem jeito. Ela não tem outra escolha no seu comprar um vestido novo pra sua filha soberba. Enquanto isso, a Katrina começou a aprender boas maneiras. Desse jeito, ela vai se tornar uma verdadeira jovem dama de nascimento nobre. Então as pessoas da mansão começaram a ajudar ela, tanto com sua aparência como também com conhecimento que uma dama deve ter. Mas no começo ela teve um pouco de dificuldade. O príncipe Florence estava sempre dando apoio pra ela. Você não me engana, não. Falando que ela é linda e deveria ter mais confiança nela mesma, ai Florence. Um tempo se passou e ela começou a se sentir mais à vontade perto dele. No seu coração, ela queria que aquilo durasse para todo sempre. Depois disso, um tempo se passou e a Katrina foi até a cidade pela primeira vez. Ela achou aquele lugar bastante agitado e impressionante. Hoje elas vão escolher roupas pro dia a dia e de inverno também. Mas a Katrina responde que não precisa disso tudo não. Só o mínimo do mínimo já era o suficiente para ela. Logicamente, o Clarence responde que nem pensar. Ela deve saber que aquilo dali fazia parte do seu futuro. A Nina ficou irritada com esse otário. Ele deveria ter dito logo que estava querendo dar um presente pra ela, mas ele sempre fica fazendo aquilo. Uma desculpa aqui, uma desculpa ali, nunca fala a verdade, não quer falar nada. A Katrina, coitada, tava ali toda acanhada, mas ela finalmente percebeu o que estava acontecendo. O Clarence mandou todo mundo ficar quieto e comprar logo a roupa. No entanto, estendeu o braço e chamou a Katrina. Com vergonha, ele fala que era apenas um treinamento. Mas tá na cara o que tá acontecendo aqui, esse cara aí é um garanhão. Ela deu uma risada de canto e fala que entendeu. E depois disso, a Nina comprou vários vestidos pra ela porque ela não sabia escolher nenhum. A carruagem quase não cabia de tanta coisa que foi comprada. Mas a Katrina, envergonhada, pediu pra comprar sozinha agora. Eu pensei que ela tava querendo comprar calçola e sutiã-las. Pra baixo ele pergunta do porquê. Ela não tava gostando da companhia dele ou algo do tipo, é isso aí? Mas ela responde que não, tava querendo agradecer a todo mundo que havia ajudado ela. Então pensou em comprar alguma coisa ali na lojinha. Mas como ela não tem dinheiro, ele teve que dar dinheiro pra ela comprar os presentes. Ele também vai ficar esperando na carruagem até ela voltar. Ela foi até a lojinha e comprou várias coisinhas. Graças a Deus, nada havia acontecido. Mas, de repente, ela ouviu uma voz bastante familiar. Parece o som de um jegue rinchando. Logicamente, era sua irmã Charlotte, que quando notou a presença da Katrina, logo começou a provocação, falando que estava se perguntando que tipo de rato de esgoto estava andando por aquela região. O cheiro era repugnante e com certeza era a Katrina. Puxou pela camisa e disse que não vai precisar esperar até o dia do baile
Chloe pra acabar com ela de uma vez. Nossa garota nunca imaginou que iria se encontrar novamente com sua irmã, ainda mais em um lugar como aquele. Enquanto a Charlotte tava falando que a roupa dela continua sendo brega. No entanto, tava melhor do que antes. Pra tá comprando presente, ela deve tá dando algum recado por ali. Jogou no chão e pisou como se fosse lixo. Brincou com a situação, falando que era muito desajeitada e acabou pisando. A dona da loja mandou ela parar com aquilo imediatamente. Ela tava deixando todo mundo incomodado com aquilo. Mas a Charlotte pergunta quem ela pensa que é pra ficar dando ordem assim pra ela. A menina maluca foi bater na cara da dona da loja, mas a Katrina passou na frente e apanhou no lugar dela. A maldita Charlotte pergunta qual seria o problema dela agora. De repente, decidiu dar uma de heroína. Assim que ela terminar suas aulas de boas maneiras, vai começar a trabalhar novamente na sua casa. A Katrina pergunta porque ela tava sempre fazendo o que bem entende. Apertou o punho e tomou coragem. Eu pensei que ela dá um jab na cara. Ela nunca mais vai voltar pra aquela mansão. Na hora, a maldita ficou irritada. Agarrou ela pela camisa, mas a Katrina não abaixou a cabeça. No entanto, essa maldita agarrou com força a cabeça dela e começou a fazer vários xingamentos. Tipo, como ela não passa de uma plebeia suja, filha de uma concubina faxineira. Ela iria bater na Katrina quando de repente o Clarence segurou a mão dela. Irritado, ele pergunta o que ela pensa que estava fazendo. Apertou com força e congelou a mão dela, que começou a gritar de dor. A queimação era insuportável. Ela estava pedindo ajuda para sua mãe, que disse que nunca iria perdoar ele por ter feito aquilo com sua bela filha. Puxou uma lâmina afiada e tentou matar o príncipe Clarence, que rapidamente derrubou ela usando a parede de gelo. Pegou a Katrina e abraçou com força. Ele se sente culpado por ela ter passado por tudo aquilo. Chorando, ela se pergunta se ele havia ido até ali apenas para salvar a vida dela. Mesmo assim, a Charlotte ainda não aprendeu a lição. Ela nunca vai perdoar ele por ter feito aquilo com ela. Afinal, a sua família é uma família de condes. O Clarence somente pergunta se aquela coisa ele tava ali e tava falando. A Katrina mandou ele se acalmar e na hora a trouxa finalmente entendeu. Aquele homem era o príncipe herdeiro, mas aquilo dali só pode ser uma brincadeira. Ele era completamente diferente do que ela havia imaginado. A maldita Condessa pediu uma chance de explicar toda aquela situação, mas ele mandou ela ficar longe da mulher que ele tanto prezava. Ninguém nunca mais iria se aproximar dela, muito menos tentar fazer algum mal contra ela novamente. E aquilo não iria ficar assim. O castigo dela vai chegar cedo ou tarde, então é bom ela começar a entender toda aquela situação. A mãe se curvou pedindo desculpas, mas a Charlotte se recusou a fazer aquilo. Puxou a Katrina pelo braço e pergunta do porquê alguém como ela estava sendo tão feliz assim. No entanto, ela chegou perto demais e o príncipe herdeiro estava pronto para tirar a vida dela. E assim chegamos ao fim de mais um vídeo. E se você viu até aqui, né? Escutai a minha lei, povo meu. Inclinai seus ouvidos à palavra da minha boca. Abrirei minha boca em uma parábola. Falarei enigmas da antiguidade, o quais temos ouvido e sabido, e nossos pais têm contado. Não os encobriremos dos nossos filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó, e pôs a lei em Israel, a qual deu aos nossos pais para que fizessem conhecer os seus filhos, para que a geração vindoura o soubesse. Os filhos que nascessem, os quais se levantassem, contassem aos seus filhos, para que pusessem em Deus a sua esperança, e não se esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos. Vai ter o ogrão, gente, vai ter o ogrão, calma. Até o próximo vídeo, e Deus abençoe. Falou, leiam a Bíblia.